Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, e o nosso tema é a sutileza da normalização do divórcio. Algo que já foi muito burocrático, que já foi muito mais difícil, que dependendo da situação não poderia se divorciar, né? A Igreja Católica até inventou um desquite, que as pessoas separavam os bens, separavam os corpos, mas o matrimônio não separava. Mas hoje a questão do divórcio, até mesmo dentro da igreja, né, infelizmente, virou uma realidade, virou uma realidade muito para alguns normal, uma realidade normal, que para nós crentes que somos tradicionais, que cremos na família, que investimos na família, hoje isso para alguns isso tem se perdido, ou seja, o divórcio por qualquer motivo a pessoa pode se divorciar. Então aqui no nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui de Jesus está falando aquilo que Deus ele ajuntou, o homem não deve separar, o homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. Então, se Deus fez o matrimônio para que fosse duradouro, para que fosse até que a morte o separe, o homem tem que se cuidar da sua esposa ou vice-versa e conseguir e fazer o possível para que o seu relacionamento venha a ser saudável. Mas alguém vai dizer, mas quando eu casei, eu não sabia que fulano era assim, eu não sabia que era desse jeito. Irmãos, por isso que nós temos que perguntar para Deus aquilo, quem é a pessoa? Nós temos que falar com Deus se é aquilo que nós vamos fazer, ou seja, o passo adiante, o passo do casamento, se é da vontade dele. Porque se ele falar não, é melhor que não faça. Porque muitos estão casando já pensando que se não der certo, é fácil, é só divorciar porque o divórcio é muito rápido. Com Deus não é bem assim. E aqui na verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Ou seja, heterossexual é pessoas de sexos diferentes, ou seja, homem e mulher. Monogâmico, o homem com apenas uma esposa, porque lá em Timóteo nós vamos ver o apóstolo Paulo advertindo os obreiros acerca o homem deve ser marido de uma só mulher. Ah, mas o Antigo Testamento é um outro estudo, meus irmãos. E indissolúvel, ou seja, irmãos, não tem que haver rompimento. Eu gostava de uma definição que um antigo pastor que eu tive, ele deu. O casamento é uma ponte que você constrói só para o outro lado e destrói. Quando você passar para o outro, destrói, para não voltar atrás. Porque casamento não é fácil, irmãos. Casamento não é fácil. O casamento é muito bom, é muito prazeroso, é gostoso você ter alguém ao seu lado. Mas claro, a outra pessoa é diferente de você e vai ter situações. E essas situações que vão haver tem que ser situações ajustáveis para que possa conseguir, né, resolver as situações. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 9, e aconteceu o quê? Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então aqui nós vemos os fariseus testando a Jesus. Os fariseus vão testando a Jesus e, mas que antigamente podia e agora? E Jesus vai dizer, olha, pela incredulidade do coração de vocês, teve um precedente na lei de Moisés. E pela incredulidade de vocês, também, né, por infidelidade, ou por prostituição, ou por adultério, a pessoa pode se divorciar. Claro, se ela não tiver condições de pedir perdão para outra. Mas hoje, nós estamos vivendo numa sociedade que alguns pastores, né, e claro, meus irmãos, cada caso é um caso, às vezes às vezes o homem espanca a mulher, às vezes a mulher casou, sei lá, obrigada, e tem algum acaso que está sendo tratado. Então nós também, a palavra de Deus ela vai dizer acerca do adultério, né? Acerca do adultério, que dá esse precedente, claro, se a pessoa ficar viúva. Mas já há alguns casos, alguns precedentes,
que estão se abrindo, não muitos, que são casos extremamente específicos, né, que a pessoa corre risco de morte, corre risco mesmo de ser morta. Então, claro, acima de tudo está a preservação da vida. É assim que alguns têm interpretado. Aqui na nossa introdução, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. O divórcio nunca é positivo. O divórcio, seja, mesmo que for, no caso, por uma prática de uma infidelidade, mesmo que seja por falta de correr risco de vida, por qualquer motivo, meus irmãos, o divórcio nunca é positivo. O divórcio nunca é positivo. Há situações que se abre um precedente para que possa ocorrer o divórcio. Mas se nós olharmos criteriosamente, nós vamos ver que o divórcio ele nunca é positivo, principalmente quando há filhos. A família dissolvida acaba sendo prejudicada. E às vezes o marido e a mulher acham que está saindo tudo bem, que está tendo paz. Nem sempre é assim, irmãos. É claro que a gente não vai generalizar, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa vai ter mais problemas divorciando daquela pessoa do que estando junto dela. Então nós temos que estar atento a isso. E aqui no tópico 1, o divórcio no contexto bíblico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, né? Então, no Antigo Testamento, essa era a promessa, que fosse monogâmico, apenas com uma mulher. Nós vemos Abraão depois teve uma outra mulher, nós vemos Isaac não teve nenhuma, agora nós vemos Jacó que teve outras mulheres, mas o plano de Deus, os reis também tiveram, mas o plano de Deus era que o homem tivesse uma única mulher, Então, nós vemos aqui que o casamento, Deus odeia o divórcio, e existem padrões do casamento. No Antigo Testamento, algumas situações da lei, que não dá para descrever todas, que possibilitavam o homem a se divorciar, ou a mulher a se divorciar, principalmente o homem. O homem, claro, vamos dizer assim, uma civilização patriarcal, uma sociedade patriarcal, o homem tinha autoridade, então ele tinha essas questões. Mas nós vemos que também a mulher também tinha os seus direitos. Mas foi criada e estabelecida algumas leis, alguns padrões, para que o homem ou a mulher pudesse se divorciar. E aqui na parte 2, o divórcio no Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Irmãos, nós temos que lutar pelo nosso casamento, nós temos que lutar pela nossa família. O que Deus ele está falando, o que Deus nos ensina é que situações podem ocorrer. É melhor que exista perdão. Eu conheço pessoas que já perdoaram o ato de infidelidade do seu cônjuge e a família foi restabelecida. Eu sei que nem todos conseguem fazer isso e Jesus não está obrigando nós a conviver com uma pessoa que nós não queremos conviver, mas nós temos que perdoar, pelo menos isso, perdoar aquela pessoa. E se porventura nós também restabelecermos, essa comunhão, porque quem vai curar as feridas é Deus, quando nós deixarmos que Ele faça a obra em nossa vida. Então, o divórcio no Novo Testamento, Jesus ele estabelece, ele explica que o plano original de Deus é que o casamento não seja dissolvido, o casamento seja duradouro. Nós temos que casar com a pessoa já com aquela mentalidade de viver pelo resto da vida, porque a gente não pode ter essa mentalidade de uma segunda opção. Eu casei, se não der certo eu separo, tá tudo certo. Hoje o divórcio sair em poucos meses, é melhor que eu nem tenha filho. E a pessoa não tem filhos, porque a qualquer momento ela pode se divorciar da outra e fica mais fácil. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, que essa banalização, com essa normalização de coisas que não para nós não pode e não tem que ser normal. E aqui no tópico 2, a sutileza da normalidade do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Ela já foi muito mais rígida, e aqui depois da Constituição de 88, isso começou a se abrir, e foi se abrindo cada vez mais, porque era uma burocracia terrível para a pessoa se divorciar. Então a pessoa até desistia, era melhor continuar com o seu cônjuge. E os casamentos eram duradouros, mas não tinha felicidade.
E aí eu pergunto, meus irmãos, a pessoa vai ter felicidade de ficar casa com uma, casa com outra, casa com outra, casa com outra, e fica casando, tentando arrumar é, a felicidade? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Talvez o problema não esteja nas outras pessoas, mas esteja naquele que quer se divorciar sempre, quer arrumar um precedente, quer arrumar um motivo para casar com uma outra pessoa. Mas a legislação brasileira já foi mais dura em questão do divórcio. Não divorciava, não era normal, não era rápido assim para se divorciar. E aqui na parte 2, o divórcio no seu aspecto moral, né? Aqui eu citei aqui, trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo. No mundo isso é normal. No mundo isso é normal. Mas infelizmente, né, eu sei que não dá para falar todos nesse tópico, tem bastante coisa, mas eu vou frisar isso. Mas infelizmente, isso não é uma crítica que eu faço a ninguém, mas infelizmente tem muitos pastores que estão trocando as suas senhoras, ou as suas esposas, que já são senhoras, por moças mais jovens, dizendo que não dá mais, dizendo que, colocando um monte de desculpa esfarrapada, ou às vezes pagam uma pensão para sua antiga esposa, para ela ficar caladinha, para ela ficar quietinha, para ela aceitar tranquilamente aquela situação. Para quê? Para que ele possa ter o álibi, para ele já arrumou o álibi, para que ele possa ter, vamos dizer assim, a total liberdade de casar com outra tranquilamente. E é interessante, meus irmãos, esses que se divorciam das suas senhoras, que são homens mais velhos, que se divorciam das suas mulheres, né, normalmente eles casam com uma mais jovem. Né? Normalmente, pelo menos ali seus 15, 20 anos mais jovem. Então, nós não podemos, meus irmãos, tratar isso como uma coisa normal numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade conservadora. O que é conservadora? A igreja. A igreja ela não pode tratar isso como uma coisa normal. Não pode. A igreja tem que tratar isso como um pecado, como algo que a pessoa precisa ser disciplinada. Mas e se ele for o líder da igreja? E se ele for o pastorzão da igreja? De alguma forma, meus irmãos, ele vai acabar sendo, claro, atingido. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai tratar com essa pessoa, meus irmãos. Agora nós temos que fazer a nossa parte de não dar confiança para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele tratou a esposa dele com indiferença. E isso não pode ser exemplo para ninguém. Nós não podemos trazer isso como uma verdade para nós e principalmente uma verdade absoluta. Isso não é verdade, isso não é principalmente uma verdade absoluta. Isso não é. Isso é algo pecaminoso. Deixar a sua esposa por qualquer motivo e casar com outra, arrumar um motivo para casar com outra mais nova, ou também a mulher que separa do marido para o marido mais rico, né? Então veja que tudo isso está acontecendo dentro da igreja. Tomemos cuidado. Tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado, né? O divórcio, como nós já falamos, é algo muito negativo, que traz traumas para ambas as partes, né? Mesmo aquela pessoa que aparentemente vai sair feliz e contente daquele matrimônio, vai sair leve, tranquilo e sossegado, mesmo para ela também há o quê? Há um certo trauma. E aí o trauma se estende quando há filhos. Quando há filhos, sim, aí nós vemos que realmente os traumas se estenderam. Famílias são tocadas, famílias são separadas. O divórcio nunca é positivo. Deus fez o homem e a mulher para estar casado pelo resto da vida. O homem não pode achar que tem plano B e a mulher não pode achar que tem plano B. O que nós temos que fazer é nos orientar diante de Deus, mas eu não aguento mais essa pessoa. Irmãos, tudo há jeito diante de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Agora, cabe a nós nos disponibilizarmos a deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida e venhamos resolver essa situação. E aqui, na parte 2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja, né? Hoje está muito banalizado, o pastorzão lá, ele não é que ele divorcia porque a mulher o traiu, porque a mulher o abandonou, não. Ele larga a sua esposa, né? E aí tá tudo bem, ele continua como membro assim. Membro ele pode continuar, mas ele continua com o seu cargo, atuante,
pregando e sem passar por uma disciplina. E aí, outros veem isso e acham que isso é normal, que pode, tá tranquilo, ele separou, também posso. E aí, meus irmãos, vai cada dia mais banalizando, ou seja, vai ficando cada vez mais normal o divórcio. O divórcio não é normal, o divórcio não é positivo. Amém? E a nossa conclusão. Vimos essa lição de divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como anormalidade desse ideal divino. Deus criou a instituição família, para que a instituição família pudesse estar fruto nessa terra. Não uma instituição família falida, mas sim uma família que dá frutos. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.